Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Dando sequência aos nossos estudos, nessa aula a gente vai fazer uma revisão sobre simplificação de expressões algébricas. Dentro do cálculo, isso é de suma importância, porque o cálculo 1 ele trata basicamente de limites e derivadas. Para a gente poder estudar limite, nós temos que estar afiadinhos com esse conteúdo, tá? E aí, para fazer simplificação de expressão algébrica, é fundamental que a gente saiba fatorar. E aí, antes da gente estudar mesmo as simplificações, é necessário a gente fazer a revisão de operações com frações, que parece um assunto bobo, mas que muita gente ainda tem dificuldade. Então, o primeiro caso aqui, para a gente poder recordar, é uma soma, mas poderia também ser uma subtração, tá? Se eu tenho a fração a sobre b mais c sobre b e b são denominadores iguais, então não preciso fazer o mínimo múltiplo comum, a soma vai ser diretamente a mais c dividido por b. Se fosse uma subtração aqui, aqui também apareceria um sinal de menos, tá? No segundo caso, eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes. Gente, tem que calcular o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo de b e d? É o produto deles. Aí eu faço BD dividido por B, vai dar D, que multiplica A vezes D, mais BD dividido por D vai dar B, que multiplicado por C vai dar mais BC. Se aqui fosse uma subtração, aqui também apareceria o sinal de menos, tá? Mas a regrinha é a mesma. Então, não esqueçam que para somar fração, a gente não pode somar numerador com numerador e denominador com denominador, não. Eu tenho que primeiro calcular o mínimo múltiplo comum, e aí eu sempre faço a operação nessa ordem. Divido aqui e depois multiplico aqui, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver 1/2 mais 2/3, mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6, aí eu faço 6 dividido por 2, que vai dar 3, 3 vezes 1, 3, mais 6 dividido por 3 vai dar 2, que multiplicado por 2 é 4. Então, o resultado dessa soma de fração é 7/6, beleza? Multiplicação de fração é algo relativamente simples, porque basta a gente multiplicar numerador por numerador, então vai dar AC, que é A vezes C, dividido pelo produto aqui dos denominadores. Então, AC dividido por BD. Simplesmente multiplica numerador, numerador, denominador, denominador. Simples assim. E no caso da divisão, ela pode aparecer com essa cara que eu escrevi, ou ela poderia aparecer assim: A sobre B dividido por C sobre D. Na divisão de fração, o que a gente faz? A gente pega a primeira fração, que é A sobre B, e multiplica pelo inverso da segunda. Inverter, você troca de lugar numerador com denominador. Então, vai ficar D sobre C. Aí, resultou num produto de fração, né? Como é que a gente faz o produto? Numerador vezes numerador, então aqui vai ser AD, sobre denominador vezes denominador, então aqui vai ser BC. Só isso, pessoal. Pessoal, tem algumas simplificações que são extremamente simples mesmo. Por exemplo, nesse caso eu tenho a fração 2ABC dividido por 5ABX. É como se eu tivesse 2 vezes A vezes B vezes C, tudo isso dividido por 5 vezes A vezes B vezes X. Então, se eu tenho esses produtos, basta a gente ver o que dá para simplificar, numerador com denominador. Por exemplo, o A dá para simplificar, o B também, 2/5 não tem como a gente fazer nada e o C sobre X também não. Então, o que resultou no numerador? 2C e no denominador 5x. Aqui ela já está na forma simplificada. Agora, a gente vai simplificar a expressão x² menos xy sobre x² menos y². Aí vocês podem lembrar do que a gente fez na aula passada. Primeiro passo, observar se tem termo comum. Se tiver termo comum, às vezes dá para fazer um agrupamento. Se não tiver, eu posso tentar para o produto notável ou usar aquela ideia da soma e produto, tá? Muito bem, nesse primeiro caso, tem o x em comum. Então, aqui eu posso usar o fator comum. Aí, usando o x como fator comum, eu vou ter x que multiplica quem? X² dividido por x é x. Menos xy dividido por x é a mesma coisa que y. Bateu a dúvida, a gente faz a volta. Multiplica aqui, x². Multiplica aqui, menos xy, tá? Não passe para frente com dúvida.
E no denominador, o que que dá para a gente fazer? Eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui está me lembrando um produto notável da soma pela diferença, que vai gerar a ao quadrado menos b ao quadrado. Aí, o que que a gente faz? Extrai a raiz quadrada desse x ao quadrado, que é x, e a raiz quadrada de y ao quadrado, que é y. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado é a mesma coisa que x mais y, que multiplica x menos y. Na dúvida, façam as continhas, tá? Vocês vão voltar na expressão lá em cima. Bom, observando agora o que nós temos, x que multiplica x menos y, e no denominador x mais y que multiplica x menos y, eu posso simplificar aqui, e por fim eu vou obter x dividido por x mais y. Gente, não pode simplificar esse x com esse x por conta dessa soma, tá? Eu poderia simplificar se a gente tivesse produtos, como a gente tem aqui, ó, x vezes essa parcela, x mais y vezes a mesma parcela, por isso que eu simplifiquei, tá bom? Agora a gente vai simplificar essa expressão que está através de soma, né? Então, lembra que eu estou somando fração. Para somar fração, eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum de 5x e x? De 5 e 1 é o próprio 5, vezes x. Ele tem que dividir por esses dois ao mesmo tempo. Muito bem. 5x dividido por 5x é 1. 1 vezes 6, 6. Para quem esqueceu, a ordem aqui é divide aqui primeiro e depois multiplica, tá? 5x dividido por x dá 5. 5 vezes 3, que vai ser 15, né? Então, eu vou ter 6 mais 15 dividido por 5x, que é a mesma coisa que 21 sobre 5x. Aí, você vai observar se dá para simplificar mais alguma coisa. Nesse caso, não dá. Se não dá, a resposta vai ser isso aqui. O exercício termina. Na próxima, o que que nós temos? X ao cubo dividido por x ao quadrado menos 2x. X ao cubo, ele mesmo, não dá para fazer nada aqui não. Agora, o x ao quadrado menos 2x, eu posso usar aqui o fator comum. O que que tem de comum entre x ao quadrado e x? É o próprio x, é sempre com a menor potência, né? Então, x que multiplica, aí eu faço x ao quadrado dividido por x, que vai dar x mesmo, e faço menos 2x dividido por x, que vai ser igual a menos 2, tá aqui. Agora, observando numerador e denominador, dá pra gente fazer alguma coisa? Dá. Porque x ao cubo, pessoal, não é como se eu tivesse x vezes x vezes x, e embaixo x vezes x menos 2, então dá para simplificar um x com esse aqui, ó. Aí em cima vai ficar só x ao quadrado. Mas quem não quiser fazer dessa forma, vai pensar x ao cubo dividido por x, conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar x elevado ao quadrado sobre x menos 2. Aqui já não dá para a gente fazer mais nada. Agora, nós vamos simplificar 2y ao quadrado mais 6y dividido por 4y mais 12. Primeiro passo, observem que 2 e 6, ambos dividem por 2. Y ao quadrado e y, aí eu vou colocar o fator comum aqui, que é y. Então, eu estou resolvendo aqui por fator comum. O que que esses termos têm em comum? Ambos dividem por 2 e ambos dividem por y. Então, agora eu faço 2y ao quadrado dividido por 2y. Olha, gente, o 2 vai simplificar. Y ao quadrado por y vai dar só y. Fechou. E aí, fazendo 6y dividido por 2y, eu simplifico o y aqui, 6 dividido por 2, 3. Já no denominador, dá para a gente colocar o 4 como fator comum. Então, 4 que multiplica. 4y dividido por 4 dá y, mais 12 dividido por 4 dá 3. E agora, observem que eu tenho 2 vezes y mais 3. E aqui embaixo, 4 vezes y mais 3. Esse termo e esse termo a gente simplifica. Além disso, olha como que tá ficando. 2y sobre 4. Eu não vou deixar a resposta assim. Eu vou simplificar o 2 com 4. Simplificando o 2 com 4, aqui no denominador vai ficar 2. Então, a resposta vai ser y sobre 2. Essa é a resposta mais simplificada da expressão.
No próximo exemplo, nós temos z² menos 3z dividido por 9 menos z². Observem que nos dois termos aqui, o z ele aparece. Então, aqui eu vou usar o fator comum. Então, colocando z em evidência, z² dividido por z dá z, menos 3z dividido por z dá 3. Pronto. Agora, no denominador, 9 menos z². São dois termos, um deles é negativo, então a gente pode usar aqui produto notável. Qual produto notável? Aquele, ó, multiplicação da soma pela diferença é igual a A² menos B², tá? Então, faço a raiz quadrada de 9, que é 3, e faço a raiz quadrada de z², que é z. Então, num parênteses, eu vou ter 3 mais z, que multiplica 3 menos z. Observem que z menos 3, 3 menos z estão parecidos, mas eles não estão iguais. A gente pode fazer com que eles fiquem iguais. Como que eu faço isso? Eu posso colocar um sinal negativo aqui na frente, olha só que legal, gente. E aí, automaticamente, eu faço a inversão do sinal do que está dentro do parênteses. Quando a gente faz isso, nós não estamos alterando absolutamente nada, sabe por quê? Porque quando eu tenho menos z vezes menos z dá z², olha ele aqui. E quando eu faço menos z vezes 3, dá menos 3z. Então, a gente não alterou nada. Aí, agora, se vocês observarem, esse termo e esse termo são idênticos, só que a gente escreveu numa ordem aqui trocada. Então, eu vou mudar essa ordem só para vocês observarem que eu estou falando da mesma coisa. Em vez de escrever menos z mais 3, eu vou escrever 3 menos z. E embaixo não vou alterar nada. Então, feito isso, fica mais visível que dá para simplificar esse termo com esse. O resultado, portanto, vai ser menos z dividido por 3 mais z. É o resultado da simplificação. Essa manobra que eu fiz aqui com a matemática, isso a gente vai adquirindo com a prática, principalmente a prática de exercício, tá? Aí vocês vão adquirindo essa malícia. Agora, vamos pegar alguns exemplos um pouquinho mais elaborados. Eu quero simplificar essa expressão, x² mais 6x mais 9 sobre x² menos x menos 12. Então, aqui eu tenho trinômios. Eu posso tentar escrever produto notável, como a gente viu na última aula, ou eu posso escrever na forma x² mais sx mais p, lembrando que esse s é de soma e esse p é de produto. Aí eu vou fazer separado, tá, gente? Para ficar mais organizado. Então, x² mais 6x mais 9. Nós temos que a soma é 6 e que o produto é 9. Aí eu começo sempre do produto. Quais são os números que eu multiplico e encontro 9? 1 vezes 9 e 3 vezes 3. Aí, desses dois pares que eu encontrei, em qual deles é possível a soma ser 6? Se eu tiver esse parzinho aqui, 3 e 3. Então, eu faço a soma 3 mais 3 e acho o resultado 6, né? Então, quer dizer que eu estou falando dos números 3 e 3. Então, na hora que a gente for reescrever aquela expressão lá em cima, eu tenho x² mais 6x mais 9 sobre x² menos x menos 12. A fatoração a fatoração do numerador vai ficar x mais 3, que multiplica x mais 3, devido a esses números que eu encontrei logo acima, ou x mais 3 ao quadrado. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o denominador. No denominador, eu tenho x² menos x menos 12. Notem que a soma é menos 1, porque a soma, gente, é o número que multiplica o x. E o produto é menos 12, por quê? Esse produto, ele é o termo independente. Aí, começando do produto. Para dar produto 12, não preocupa com o sinal agora, não. Eu tenho 1 vezes 12, 2 vezes 6 e 3 vezes 4. São as possíveis combinações. Mas eu tenho que ter a soma menos 1. Aí, se você olhar o primeiro par, que é 1 e 12, não tem possibilidade nenhuma da soma ser menos 1. Nem no segundo, com 2 e 6. Mas no terceiro tem.
desde que o 3 fique positivo e o 4 fique negativo. Então, olha que legal. 3 mais menos 4, menos 1. Aí eu tenho que vir aqui com o sinal. 3 que multiplica menos 4, de fato, é menos 12. Então, eu estava falando desse parzinho aqui, né? Logo, eu estava falando dos números 3 e menos 4. Então, qual é a forma correta de fatorar x² menos x menos 12? X mais 3, vou utilizar esses números que eu encontrei logo acima, que multiplica x menos 4. Olha só que legal, eu posso simplificar aqui com aqui. Aí o resultado, então, vai ser x mais 3 dividido por x menos 4. Termina aqui. Pessoal, nessa próxima, a gente vai simplificar essa expressão. Aí, eu fiz questão de colocar esse exemplo para vocês não irem direto para o produto notável. Analisem a expressão. No numerador, todos os termos aí aparecem y, né? Então, eu vou colocar o y em evidência. Se eu coloco y em evidência, eu faço y³ dividido por y ao quadrado. 4y dividido por y vai dar mais 4y. E menos 21y dividido por y vai dar menos 21. E no denominador, o que dá para a gente fazer? Isso aqui é um produto notável. É aquele produto notável da soma pela diferença. Aí eu extraio a raiz quadrada de y², que é y, e extraio a raiz quadrada de 49, que é 7. Então, esse produto notável, ele é y mais 7, que multiplica y menos 7. Observem que dentro do parênteses aqui, ó, eu tenho um trinômio. Então, a gente vai tentar fatorar um pouquinho isso daqui, tá? Como que eu vou fazer isso? Usando lá a ideia da soma e do produto. Então, fatorando y² mais 4y menos 21, a soma é o número que multiplica o y, que é 4, e o produto é o termo independente, que é menos 21. Quais são os números que eu multiplico e encontro 21? Pode ser 1 vezes 21, mas pode ser também 3 vezes 7. A soma tem que ser 4. Observem que de 1 e 21 não tem como a soma ser 4. Do 3 e 7, pode ser. Mas o que acontece com o sinal, gente? Para a soma ser 4, o 3 tem que ser negativo e o 7 tem que ser positivo. Olha se vocês concordam. Fazendo essa soma, de fato, vai dar 4. Aí eu venho aqui e mexo no sinal, né? Que eu mudei esse sinal aqui para menos. Quando eu faço esse produto, não vai dar menos 21? Olha, tá de acordo. Então, eu tenho que os números são menos 3 e 7, ok? Logo, voltando lá na expressão algébrica, lá em cima, eu tinha y que multiplica esse trinômio. Esse trinômio é a mesma coisa aqui. Y menos 3, que multiplica y mais 7. Tudo isso sobre o denominador, que é y mais 7, que multiplica y menos 7. Então, agora, o que dá para simplificar? Y mais 7 aparece em ambos, né? Numerador e denominador, e não dá para fazer mais nada. Então, a resposta vai ser y, que multiplica y menos 3, sobre y menos 7. Então, assim, isso aqui tem uma variedade de exercícios, cada expressão é única, a gente tem que analisar, não pode decorar de forma alguma, mas a prática ela vai levando à perfeição, tá? Nesse exemplo, a gente vai simplificar x² mais 2x² menos 3x menos 6, dividido por x³ mais 2x². Bom, nesse aqui, ó, gente, olha só uma dica legal. Se tem 4 termos, nós vamos tentar fazer por agrupamento. Só que antes eu preciso verificar quais são os fatores comuns. Então, do primeiro termo, onde eu tenho x², e no segundo 2x², o que é comum deles? É o x². É sempre a variável com menor expoente. Vezes, aí eu pego e faço x² dividido por x². Simplifico aqui, vai ficar só x. Mais 2x² dividido por x². Simplifica aqui, vai ser mais 2. Pronto.
Agora, observando, menos 3x menos 6, eu posso colocar menos 3 em evidência e faço aqui, menos 3x dividido por menos 3, aqui vai simplificar, vai sair positivo, né? Então, menos 3 vezes x. E agora eu faço menos 6 dividido por menos 3, e o resultado vai ser 2 positivo. Tá aqui. Já no denominador, o que dá pra gente fazer? Nós podemos observar que é x ao cubo mais 2x ao quadrado. Então, nós podemos colocar o x ao quadrado em evidência. Colocando x ao quadrado em evidência, eu vou fazer x ao cubo dividido por x ao quadrado, que vai dar x, mais 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado, que vai ser igual a 2. Agora, pessoal, se vocês observarem, tem x mais 2 nos dois termos do numerador. Então, eu vou colocar o x mais 2 em evidência. Então, x mais 2 vezes. Eu tenho que multiplicar por alguma coisa e voltar nesse aqui de cima. Então, só pode ser x ao quadrado. Tenho que multiplicar por alguma coisa e voltar nesse de cima. Então, só pode ser menos 3. Tudo isso dividido por x ao quadrado, que multiplica x mais 2. Então, agora dá para a gente simplificar o x mais 2 e a resposta vai ser x ao quadrado menos 3 dividido por x ao quadrado. Não dá para simplificar mais nada. Cuidado para não cortar o x ao quadrado com o x ao quadrado, tá? Aqui tem uma subtração, então não pode fazer isso não. Agora, a gente vai resolver uma simplificação de expressões algébricas envolvendo aí operação com fração. Só que antes de efetuar essa subtração, eu vou observar o que eu tenho em cada fração. Por exemplo, nessa primeira aqui, no 2 não dá para fazer nada, mas no denominador eu posso colocar o x em evidência, que é o fator comum. Então, eu faço 2x dividido por x, que dá 2, menos x ao quadrado dividido por x, é o próprio x. Menos, aqui no x não dá para fazer nada, mas aqui 4 menos 2x, eu posso colocar o 2 em evidência. 4 dividido por 2 vai dar 2, menos 2x dividido por 2 vai dar menos x. Então, agora, para efetuar essa subtração, eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo desses dois denominadores, né? Observem que eu tenho x, tenho 2 menos x e tenho o 2, porque o 2 menos x já apareceu aqui. Então, vai ser 2x que multiplica 2 menos x. Aí, agora eu faço. Esse denominador dividido por x, que multiplica 2 menos x, vai resultar em 2, multiplicado por 2 no numerador. Pronto, vamos fazer passo a passo para não errar. Se eu pegar esse denominador e dividir por 2, que multiplica 2 menos x, o resultado vai ser x. Então, eu vou multiplicar por esse menos x que está aqui. Então, menos x vezes x. Isso aqui, gente, é a mesma coisa aqui. 4 menos x ao quadrado sobre 2x que multiplica 2 menos x, né? Porém, observem o numerador. O numerador, ele tem dois termos, ele tem um dos termos negativos, então aqui a gente pode usar produto notável. Qual produto notável estou me referindo? Aquele assim, ó, a mais b, que multiplica a menos b, que é igual a quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, qual é o produto notável que gerou 4 menos x ao quadrado? Eu extraio a raiz quadrada de 4, que é 2, e extraio a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Então, vai ficar 2 mais x, que multiplica 2 menos x. Tudo isso dividido por 2 vezes x, que multiplica 2 menos x. Então, agora, observem que dá para a gente simplificar o numerador aqui com o denominador, um termo pelo menos, né? E aí, o resultado, então, dessa expressão vai ser 2 mais x dividido por 2x. Aqui já não dá para fazer mais nada. Então, eu tentei trazer alguns exemplos variados de possibilidades na hora da gente fazer a simplificação. Às vezes, você vai fazer um fator comum, às vezes, você vai fazer um agrupamento, vai usar um produto notável. Só que a gente viu 3 tipos de produtos notáveis na última aula, né? Pode resolver também por soma e produto, tá? Então, tem várias formas de resolver. Vamos fazer mais um para a gente finalizar essa aula. Então, agora a gente tem a combinação de 3 frações. E antes de tentar fazer as operações com as frações, nós vamos tentar simplificar isso daí, tá? Como que vai ficar?
Na primeira fração, dá para a gente aqui manter o 3 e no denominador colocar o x em evidência, que é o fator comum. X ao quadrado dividido por x é x, mais 3x dividido por x é 3. Menos 1 sobre x, menos 6. Gente, olha o denominador. X ao quadrado menos 9. Isso aqui é aquele produto notável, x mais 3, que multiplica x menos 3. Por isso, pessoal, que não dá para vocês virem para essa aula sem ter feito os exercícios sobre fatoração. Fatoração é fundamental para a gente entender simplificação de expressões algébricas, tá? Muito bem, agora o próximo passo é calcularmos o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Eu tenho que pensar, qual é a expressão que vai dividir por x, x mais 3, x, x mais 3 e x menos 3? Eu tenho x que multiplica x mais 3, que multiplica x menos 3. Aí agora vocês vão pegar esse denominador e dividir por cada denominador das frações. Esse dividido pelo primeiro denominador vai resultar x menos 3, que multiplica 3. Então, façam aqui com muito cuidado, pessoal. Agora, se eu divido tudo isso por x, vai resultar x mais 3, que multiplica x menos 3. Só que eu tenho que multiplicar isso por menos 1. Então, menos 1 vezes x mais 3 vezes x menos 3. Se eu pegar esse denominador e dividir pelo denominador da terceira fração, vai sobrar só o x. Aí eu tenho que multiplicar ele por menos 6. Aí agora a gente vai fazer as operações em cima e vamos verificar o que dá para simplificar mais, tá? Bom, então fazendo aqui a propriedade distributiva. 3x, 3 que multiplica menos 3, menos 9. Eu vou deixar esse menos quietinho aqui, ó, e vou fazer este produto notável. X mais 3, que multiplica x menos 3, é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que é 9. Menos 6x. Tudo isso dividido por x, que multiplica x mais 3, que multiplica x menos 3. Então, agora nós vamos ter... Eu já posso juntar 3x com menos 6x, que é menos 3x, menos 9... E aqui eu vou usar a propriedade distributiva de novo, fazendo o jogo de sinal. Então, esse aqui vai sair menos x ao quadrado, e esse aqui vai sair mais 9. E no denominador, x que multiplica x mais 3, que multiplica x menos 3, beleza? Bom, no numerador, o que dá pra gente fazer? Cancelar menos 9 com 9, e aí observem que eu tenho menos 3x com menos x ao quadrado. O x, ele é fator comum, mas eu vou colocar o negativo também, de propósito. Por quê? Porque quando eu divido menos 3x por menos x, o resultado vai ser mais 3, né? Ele vai dar 3 positivo. Quando eu divido menos x ao quadrado por menos x, aqui simplifica e o resultado vai ser x positivo. Eu já fiz isso porque eu estou enxergando uma futura simplificação. Então, eu tenho essa expressão de cima dividido por x vezes x mais 3 vezes x menos 3. Então, agora, o que dá para a gente simplificar? 3 mais x é a mesma coisa que x mais 3, então eu posso cancelar isso aqui, ó. O x também eu posso simplificar, porque ele está multiplicando. Então, no numerador, restou menos 1 e no denominador, x menos 3. Quando vocês olharem a expressão inicialmente, não dá para a gente adivinhar que ela vai chegar nesse resultado. A gente tem que fazer todos os passos. E eu recomendo que vocês façam todos os passos com muita cautela, tá bom? A partir de agora é praticar exercício, tá, gente? E qualquer dúvida que aparecer, vocês podem me acionar. E no mais, bons estudos e até a próxima aula.